aula de hoje nós vamos ver a solução, a correção das atividades desenvolvidas em maio. Então, em maio nós tivemos essa atividade aqui, olha, atividade número 1. A atividade número 1 era para vocês estarem lendo essa história, esses dados históricos sobre estatística, de onde ela vem, e em seguida estar respondendo os itens A e B. Então, no item A está escrito assim: após conhecer um pouco da história da estatística, você acha importante estudar esta área da matemática? Esta é uma pergunta cuja resposta é pessoal. Então, a minha resposta é a seguinte: sim, eu acho importante, Então, sim, acho de suma importância, pois facilita a visualização e compreensão dos dados de uma pesquisa. Coloquei 3 pontinhos aqui porque posso estar escrevendo mais alguma coisa. E vocês também. Então, no item B, existe uma grande variedade de gráficos. Cite alguns tipos de gráficos que você conhece. Então, eu citei aqui alguns tipos de gráficos que eu conheço, pode ser que vocês conheçam também, ou que conheçam outros além destes. Então, eu citei gráficos de barras, de colunas, de setores, de linhas, os histogramas, os polígonos de frequência. Então, estes são os tipos de gráficos que eu conheço. E vocês? A resposta também é pessoal. Na atividade número 2, em uma pesquisa realizada com alunos de uma turma de 9º ano sobre o gênero de filme preferido, foram obtidos os seguintes resultados. Então, nós temos aqui os dados em uma tabela com 2 colunas, uma coluna referente a gênero de filme preferido e a outra frequência ou número de alunos. Então, quais são os gêneros de filmes? Ação, terror, drama, romance e outros. Frequência: 12 alunos preferem comédia, 10 preferem ação, 8 preferem terror, 5 preferem drama, 3 preferem romance e 2 preferem outros tipos de filme. Então, agora nós vimos aqui também a representação utilizando o gráfico de barras. Então, a representação daqueles dados que estão lá na tabela. Então, nós temos aqui o eixo horizontal, que é o que nós chamamos de eixo do X, quando se trata de um gráfico de uma função, por exemplo. Então, o eixo horizontal é referente ao número de alunos. O eixo vertical é do gênero, ou seja, o gênero do filme preferido pelos alunos. Então, nós temos aqui comédia, 12, ação, 10, terror, 8, drama, 5, romance, 3 e outros, 2 alunos. Então, esta é a representação utilizando o gráfico de barras. Nós temos algumas perguntas para responder. Item A: qual é o título do gráfico? Vocês vão olhar aqui, olha só, gráfico, gênero de filme preferido pelos alunos. Então, este é o título do gráfico, gênero de filme preferido pelos alunos. Na atividade B, qual o total de alunos dessa turma? Para isso, nós vamos somar a quantidade de alunos que preferem cada gênero de filme. Então, basta nós somarmos 12 mais 10, mais 8, mais 5, mais 3 e mais 2. Nós chegamos a um resultado de 40 alunos. No item C, qual é o filme de maior preferência dos alunos do 9º ano? Nós podemos estar olhando tanto no gráfico como na tabela. É bem visível. Então, pelo gráfico, nós vamos olhar aquele que tem a barra maior, que é comédia. E aqui está escrito 12, ou seja, são 12 alunos que gostam de comédia. As outras quantidades, elas são todas menores. Se nós estivermos olhando aqui também na tabela, nós vamos verificar que a maior quantidade é 12, ou seja, o gênero é comédia. Então, a resposta aqui do item C é comédia. Na questão número 3, está escrito assim:
Pesquise por uma tabela que contenha o resultado de uma pesquisa que você acha interessante. Copie essa tabela aqui. Então, eu fiz uma pesquisa, encontrei vários tipos de tabelas sobre vários temas diferentes e um que me chamou a atenção foi esse daqui, olha só. Gênero textual e livros lidos. Então, a leitura, ela é muito importante para todos nós. Então, eu escolhi essa tabelinha aqui. O que eu fiz? Copiei a tabela. Então, tirei um print, né, do lugar de onde eu tirei. Vim aqui, né, cortei um pouquinho a imagem, né, que era um pouquinho maior, e deixei salvo aqui. Em seguida, o que eu fiz? Eu copiei esses dados inserindo uma tabela. Então, eu cliquei aqui em inserir, tabela, escolhi a quantidade de linhas e de colunas de acordo com a quantidade que tinha lá na tabela inicial, né? 3 colunas e 5 linhas. Na sequência, depois que apareceu a tabelinha aqui, eu digitei todos os itens que tem aqui na tabela. Então, ano, gênero textual, livros lidos, que na verdade é a quantidade de livros que foram lidos aqui nessa atividade. Ok? Então, o que o exercício pediu é isso. Se eu puxar um pouquinho aqui para baixo, vocês vão verificar que eu construir um gráfico sobre essa tabela aqui. Como que eu fiz isso? Existem várias maneiras de estar fazendo, mas eu fiz aqui através do próprio Drive. Tudo eu estou fazendo pelo Drive. Então, eu vim aqui, copiei a tabela, selecionei, fui em Ctrl+C, e aí eu abri uma planilha. Vou fazer uma nova aqui, olha só, cliquei no maisinho e vou colocar uma nova planilha. O que eu faço? Eu só teclo Ctrl+V. A tabela automaticamente ela é copiada aqui na planilha do Excel. A partir daqui vocês vão ver que já está em azulzinho, olha só, está selecionada a tabela. Eu venho aqui, clico em inserir, estou na opção gráfico. Quando a gente clica na opção gráfico, aparece este gráfico aqui. Aí nós vamos fazer o seguinte, olha só, eu vou voltar, vou clicar na setinha de desfazer, vou desfazer de novo, porque eu tinha mudado aqui, olha só, eu tinha puxado a figura aqui do lado, gráfico, e aí eu vou clicar fora, e em seguida eu vou selecionar apenas essas 2 colunas aqui da nossa tabela. Vou clicar novamente em inserir, gráfico, e aí vai aparecer um gráfico um pouquinho melhor. Por quê? Se eu clico na tabela inteira, o gráfico ele vai entender que tudo faz parte. E tudo que está na tabela tem que fazer parte do gráfico. E aí, ele coloca aqui o ano e fica uma coluninha separada, vermelho e azul. Só que aí, a contagem aqui, olha só, está em 0, 5, 10 e 15, fica em 2000 e assim por diante, números muito grandes, e o gráfico não estará, né, representando os dados que nós temos ali. Então é importante que a gente selecione os dados que a gente realmente quer mostrar no gráfico. Feito isso, a gente pode fazer algumas alterações aqui. Basta clicar 2 vezes, em cima do gráfico, vai aparecer alguns itens para configuração. Quero mudar o título do gráfico, olha só, está livros lidos versus gênero textual. Geralmente, o título ele vai vir sempre dessa forma aqui. O que está numa coluna versus o que está na outra coluna. Então, nós vamos fazer alguma alteração aqui. Para isso, eu venho aqui, olha só, gráfico de colunas, tá? Que eu posso estar mudando o tipo de gráfico, olha só, tem outros aqui para serem escolhidos.
Vamos supor que eu queira um gráfico de pizza. Aí eu tenho, olha só, um outro tipo de gráfico aqui. Aí ele já deu a porcentagem, certo? O próprio Excel ele já faz um cálculo aqui de quantos livros foram lidos e aí calcula a porcentagem. Então, romance foram 7 livros. Como funciona essa porcentagem? É somada a quantidade de livros, 4 mais 8 mais 15 mais 7. Para saber a porcentagem do romance, basta fazer 7 dividido pela soma. Para a porcentagem de crônica, 15 dividido pela soma desses 4 números aqui, e assim por diante. Então, já temos aqui um novo tipo de gráfico, que é o gráfico de pizza. Quero escolher um outro tipo, olha só. Aqui vocês vão ver que tem vários, né? Gráfico de barras já mudou um pouquinho. O título continuou o mesmo, só inverteu aqui a ordem do gênero textual com livros lidos e nós escolhemos qual tipo de gráfico preferimos. Para mudar o título, nós vamos vir aqui em personalizar títulos do gráfico dos eixos, mas aí eu vou mexer só no título do gráfico. No dos eixos vou deixar o que já está ali. Então vou apagar esse versus que está escrito aqui. Vou inverter a ordem. Recortei, colei aqui gênero textual dos livros lidos. Posso estar trocando a cor do texto, basta vir aqui, olha só, automático. Escolhemos a cor, vou colocar com mais. Tamanho da fonte do título dá para estar trocando também. Quero colocar o 10, fica bem pequenininho. Quero colocar 36, fica bem grandão. Então vamos analisar aqui um tamanho melhor, tamanho 20. Então está escolhido. Tem como escolher a fonte do título que queremos colocar. Então, está aqui, Arial já é que está. É bem parecido. Mudou um pouquinho. Não dá para estar fazendo essa escolha. Vou deixar dessa forma. Pode estar trocando, olha só, colocando série, legenda, eixo horizontal, eixo vertical. Pode estar escolhendo como vai estar escrito, linhas de grade e marcações, mas nós não vamos mexer com isso no momento. Então, fechei aqui. Ficaram salvas as alterações aqui no gráfico. Configuração, cliquei no gráfico, eu posso arrastar ele para qualquer lugar da tela. Então, olha só, para um lado, para o outro, para baixo, para cima, então faz. Feito isso, nós podemos estar inserindo, né? Eu já tinha inserido o gráfico aqui, então clico aqui. Olha só, opções do gráfico vinculado. Se eu apagar ele daqui, eu tenho como inserir novamente. Todas as alterações que são feitas aqui no gráfico, no arquivo do gráfico da planilha, são feitas também no nosso arquivo de texto aqui. Ele atualize porque eles estão, no caso, fazem parte do mesmo drive, da mesma conta do Gmail. Então tem como estar atualizando e modificando os dados que estão aqui. Então, quando eu atualizo lá na planilha, venho aqui no arquivo de texto, ele atualiza também. Às vezes, se ele não atualizar automaticamente,
aparece uma mensagenzinha aqui em cima, aqui escrito atualizar. A gente clica em cima e atualiza. Mas não é sempre, geralmente atualiza automático. Essa parte do gráfico não foi solicitada ainda, vocês poderão estar fazendo agora em junho. Então, a atividade de maio cobrado foi até aqui.